E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso evento da quinta-feira. Vocês sabem que o nosso evento aqui ele é marcado, ele é fiel na quinta-feira. E nós estamos aqui mais uma vez com assuntos importantes, um assunto importante que está aí em vários editais abertos. Então, nós trouxemos ele aqui nessa quinta-feira. É o famoso show da quinta. Para quem está chegando, quem não me conhece, eu sou Janaína Bezerra, eu sou enfermeira desde 2009, eu sou da Rede Absé. Aqui consegui meu concurso federal no ano de 2018. Na minha época, aí foi a banca CESP. E graças a Deus aqui passei por todo um processo de busca, mas consegui o meu objetivo e estou aqui compartilhando com vocês essa experiência e esse conhecimento. Então, para todos vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos ao nosso show da quinta. Hoje nós vamos falar da RDC 222 do ano de 2018. Então, assim, procura o edital que você vai ver essa RDC quietinha, lá no meio lá escondidinha entre os outros itens. E chama bastante atenção porque a RDC ela está sendo muito cobrada nas provas, inclusive em bancas aqui de nível médio a nível avançado, aqui em relação à complexidade de perguntas. E esse foi o motivo do evento acontecer aqui falando. Nós escolhemos a RDC para conversar. Então, boa noite para todos vocês novamente. Nós temos uma pessoa no chat. Quando eu estou aqui no evento, eu compartilho aqui a nossa conversa, ela é compartilhada com uma pessoa que fica no chat. A Rebeca está no chat. Então, vocês podem aí mandar as perguntas que depois eu vou receber, os comentários, vocês podem solicitar algo específico para os eventos da quinta, afinal, esse momento é de vocês. Então, vocês podem sugerir, sim, nos comentários, vocês podem deixar sugestão de outros temas, porque toda quinta-feira nós estamos aqui. Então, pessoal, bora lá, já deu tempo pro pessoal chegar. Vou dar uma olhadinha aqui no horário. Então, bora lá, para não perder tempo. Vamos começar a falar dessa RDC do ano de 2018. Ó, eu tô bem tranquila aqui, esperando o pessoal entrar. Pega o caderninho de anotações, o bloquinho de anotações, lembrando que o nosso assunto ele está disponível lá no módulo de avisos importantes. Inicialmente, o material está disponível e você pode baixar o material para acompanhar o evento, certo? Dentro da plataforma. Isso é muito importante. Toda quinta-feira o material vai estar disponível para vocês lá. Então vamos começar. Eu vou esquematizar o que é que eu vou falar para vocês. Eu sempre gosto de falar no início da aula o objetivo. Então, assim, nós não estamos aqui dedicando esse tempo de qualidade para um assunto que ele não é relevante. Ao contrário, ele é um assunto relevante nas provas, por isso que ele está aqui. Detalhe, mais outro detalhe, que eu estou aqui cheia de riqueza de detalhes hoje. Eu estou falando de um assunto relevante para técnicos e enfermeiros. Não tem como falar assim, ah, isso aqui vai cair só na prova do enfermeiro ou só na prova do técnico. Não, gente, é importante para os dois. Então, não tem como correr dessa realidade. Então, vamos lá. Vou esquematizar, mostrar o objetivo da aula, trouxe algumas questões para vocês observarem como que essas bancas mais cobram a RDC. Faço uma revisão até em gravuras, porque eu percebi que em algumas provas para técnico de enfermagem eles cobram bastante símbolos. E eu trouxe aqui, lembrando que, isso é muito importante, o evento não é uma aula completa de A a Z. Isso significa que não tem como falar da RDC 222 aqui nesse evento de forma completa, porque nós passaríamos muito tempo e ia ficar muito cansativo. O evento eu sinalizo aqui tópicos importantes do assunto, eu deixo isso muito claro para vocês. Treino algumas questões para você verificar como que cai na prova e depois nós vamos atrás da aula completa. Aí você entra na plataforma e nós vamos estudar a aula completa. Então aqui vamos rastrear essa RDC. Bora lá.
Nós vamos falar hoje, pessoal, da RDC 222 de 2018. Afinal, Janaína, que RDC é essa? É a RDC que fala das boas práticas de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Olha só, pessoal, resíduos dos serviços de saúde. Tem como você falar assim, esse assunto vai cair só para enfermeiro ou só para o técnico? Não. Eu estou falando de um gerenciamento e de boas práticas desse gerenciamento de resíduos aqui, de serviços na área da saúde. Isso significa o quê? Que nós temos que saber o destino desses resíduos. Nós temos que ter a base dos tipos de resíduo para saber, afinal, qual que vai ser o destino final desse resíduo, quais os riscos desse resíduo. E o que mudou na RDC 222 de 2018? Porque será se esse resíduo do serviço de saúde, ele foi discutido somente em 2018? Não, já acontecia antes, mas o que a RDC ela trouxe de novidade? Então, isso nós vamos entender. Então, vocês já sabem, quando no edital de vocês colocar RDC 222 de 2018, está falando de boas práticas do gerenciamento dos resíduos no serviço de saúde. O objetivo da nossa aula hoje é entender o que é a RDC, então nós já falamos aqui alguma coisa superficialmente, e como que cai na prova, tá? O que é o conceito de RDC, qual o objetivo dela e como que ela aparece na prova. Como ela aparece na prova, eu vou mostrar para vocês em forma de questões. Então, vamos fazer um esquema. Nesse momento, eu quero te convidar para um estudo ativo. O estudo ativo, de uma forma bem simples, de uma forma bem simples, nós vamos chamar ele de mão na massa. É aquele estudo em que você anota, em que você faz as suas anotações, os seus tópicos, o seu resumo, enfim. Se você não for bom de resumo, você vai para tópico, mas ali você pratica informações importantes. Então, isso te traz o quê? Você fixa melhor esse conteúdo. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui coisas importantes dessa RDC de 2018. Algumas coisas que eu quero que vocês lembrem. Ela foi publicada. Eu vou tentar fazer uma letra legal. Ela foi publicada em março de 2018. É importante saber disso. Mas ela só passou a valer, ó, passou a valer em setembro de 2018. Essa é a primeira observação. O que essa RDC trouxe aqui de novidade? Ela trouxe mudanças importantes. Foi isso que ela trouxe. Dessas mudanças importantes, envolve o que nessas mudanças? Avanços tecnológicos, pessoal. Avanços tecnológicos no processamento e tratamento de resíduos. E tratamento de resíduos. Então, aqui tu tem informações fundamentais para que você comece a entender essa RDC. Ela foi publicada em março de 2018. Ela passou a valer em setembro de 2018. Aqui as instituições aqui de saúde que trabalham com resíduos, ela estava passando por um processo de adaptação. E o que acontece? O que ela trouxe? Ela não veio por acaso, ela trouxe mudanças importantes e o destaque dessas mudanças são os avanços tecnológicos no processamento, ideia mestre, e tratamento de resíduos. Então, quando eu falo ideia mestre, tem importância para vocês. Processamento e tratamento de resíduos. O que nós temos que saber mais? Quando nós falamos em riscos de resíduos, gente, nós temos alguns tipos de riscos de resíduos sólidos que vão ser comentados aqui. Que é o resíduo sólido, que é a contaminação aqui, ó,
contaminação humana. Faça o esquema de vocês. É a contaminação animal e é a contaminação do meio ambiente. Todo esse esquema aqui vai ajudar você a entender a RDC. E é exatamente isso que eu quero. Então, aqui nós estamos falando de gerenciamento de resíduos de saúde. E um detalhe muito importante para vocês, ele está relacionado com a biossegurança. Não tem como você falar em gerenciamento de resíduos e serviços de saúde se você não associar a biossegurança. Então, está muito claro. Inclusive, você vai observar em questões que tem examinadores que te testam em relação a isso, para saber se você faz essa associação com biossegurança. Mas você que está aqui nesse evento, eu não tenho dúvida disso, que você vai saber marcar o gabarito dessa prova. Então, vamos lá. O que é RDC? Janaína, o que é RDC? É Resolução de Diretoria Colegiada. Vamos para a parte básica. Vamos entender isso. Então, quando falar em RDC para vocês, RDC fulana, RDC cicrana, RDC deltrana, quem é ela? É a Resolução de Diretoria Colegiada. A Anvisa, gente, que é a Anvisa? A Anvisa é uma autarquia e ela é composta por 5 diretorias, aqui como um aprendizado a mais para vocês. Aqui é a imagem do nosso artigo 1º. Aqui é a imagem da RDC. Essa RDC você pode baixar ela normalmente na internet, não tem segredo. E aqui no seu primeiro artigo ela já fala do que trata, que essa resolução dispõe sobre requisitos e boas práticas de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Coloquei a imagem aqui para você ver que é de fácil acesso, você pode encontrar e baixar ela na íntegra. Mais uma vez, ó. Regula as boas práticas do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Então, essa RDC, gente, o que acontece? Nós vamos ter 2 momentos. A RDC nós vamos falar bastante e tem uma resolução, que é a resolução CONAMA 358 de 2005, que ela aborda alguns pontos mais específicos relacionados ao meio ambiente. Então, quando você ouvir falar nessa resolução, é exatamente isso aqui que eles fazem, ó. É algo mais específico, é algo mais aprofundado em relação ao meio ambiente. Quem deve obedecer a RDC 222? Isso aqui é uma pergunta que pode aparecer muito nas provas. Afinal, quem deve seguir essa RDC 222? Ela é obrigatória? Ela não é obrigatória? Então, os examinadores, eles gostam de fazer um jogo aqui nessa parte. E eu trouxe o que? Um print de tela da própria resolução, para mostrar isso aqui para vocês, porque vocês podem baixar a tela na íntegra e grifar aí quanto vocês quiserem. No artigo 2, diz o seguinte, no artigo 2º, essa resolução se aplica aos geradores de resíduos dos serviços de saúde. Olha só, quem está gerando esse resíduo? Cuja essas atividades envolva qualquer etapa de gerenciamento desses resíduos, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis, militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e de pesquisa. Aqui está a grande resposta para vocês. E essa resposta está copiada e colada da própria RDC. Tá aqui a prova do crime para vocês, ó. Quem que deve obedecer a RDC 222. E aqui no parágrafo 1º, ela ainda fala quem são os geradores desses resíduos. E ele vem falando aqui, ó, que todos os serviços cuja as atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal.
inclusive os serviços de assistência domiciliar, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamento, etc. Serviço de medicina legal, drogarias e farmácias, enfim. Aqui, ó, quem gera esse resíduo? Então, a própria RDC, ela traz isso para você na íntegra. Aí eu vou depois fazer outro esqueminha para vocês. O que está excluído da RDC? Afinal, aqui nós já falamos muita coisa que está incluso e o que não se aplica. Então, fica atento a isso aqui, ó. O que não, desculpa, voltar. O que não se aplica à RDC? Tem um não aqui, ó. Não se aplica. Fontes radioativas seladas, pois aqui seguem determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Indústria de produtos sob vigilância sanitária, pois devem obedecer às condições específicas do seu licenciamento ambiental. Então, isso aqui, ó, não está inclusa na RDC 222. Como é uma particularidade, eu sempre gosto de chamar atenção para vocês as particularidades. Na minha cabeça, o examinador, ele ama a particularidade. Então, ele pode colocar uma questão para vocês, incluindo essas situações específicas e dizendo que faz parte da RDC. Então, aqui você tem de uma forma, assim, bem objetiva, que não, e tem a justificativa por que não faz parte da RDC 222 de 2018. Então, vamos lá. Como eu falo para vocês, evento é isso, é direcionamento. Conceitos importantes. Então, quando nós falamos nesse gerenciamento de resíduos de saúde, nós temos conceitos importantes que devem ser levados em conta, que você deve entender. Então, dentre esses conceitos, para você se encontrar, começar a se encontrar nessa RDC, o que é que você tem que começar a saber? Gente, existe o armazenamento externo. Eu coloco imagem porque a imagem ela é boa para você fazer associações e lembrar. Isso aqui é uma imagem de um armazenamento externo. Olha, o que é o armazenamento externo? O que é que ele faz? Ele guarda dos coletores de resíduos em ambiente exclusivo. Esse exclusivo aqui não é pegadinha. Não é pegadinha, porque a gente fala assim, cuidado quando tem um nome exclusivo em questões, pode ser pegadinha, esse caso não é. Com acesso facilitado para a coleta externa. Então, isso aqui é um armazenamento externo. Ele é um local onde vai ficar sendo acondicionado esse resíduo até que a coleta externa ele venha buscar este resíduo. Então, é um local separado onde ele fica. Então, aqui, ó, você observa a imagem. É um abrigo de resíduos, realmente como a imagem aqui está mostrando para vocês. Esses resíduos, eles ficam guardados nesse local até passar digamos que o carro da coleta. O que é o armazenamento temporário? É a guarda temporária dos coletores dos resíduos de saúde em ambiente próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta no interior das instalações e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para a coleta externa. Então, imagina aqui, ó. Imagina você em um ambiente trabalhando, digamos, dentro do hospital. Aqui vai ter um armazenamento temporário. Então, esse local de descarte, ele é um armazenamento temporário, que depois ele vai ser levado para um local externo para depois ir para o destino final. Então, aqui é temporário, ele fica temporariamente lá no corredor. Pensa assim, fica temporariamente no ambiente que eu trabalho, depois ele vai para o ambiente externo, que nada mais é do que este ambiente, aqui exclusivo para isso, até ele ir para o descarte final. O que é o ambiente interno? Armazenamento interno. É a guarda do resíduo contendo produto químico ou rejeito radioativo na área de trabalho, em condições definidas pela legislação e normas aplicáveis a essa atividade. O que acontece, gente? Resíduo químico, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Resíduo químico e resíduo radioativo, isso envolve muitos custos. Por exemplo, eu já trabalhei em oncologia, então o resíduo de uma quimioterapia, você sabe que o valor para o descarte final desse resíduo, ele é um valor elevado. Então, isso exige muita grana.
O radioativo também tem as suas particularidades e tem a questão do valor também. Então, quando ele fala em um armazenamento interno, é um armazenamento específico, até que se, por exemplo, no exemplo do resíduo químico, onde tem uma quantidade em que essa quantidade, sim, seja uma quantidade maior para que seja feito aqui esse investimento para o descarte final. Em outras palavras, assim, em forma bem prática, seria isso. Então, aqui, ó, é a guarda de resíduo contendo produto químico ou radioativo na área de trabalho. Lógico que com todas as normas de segurança. Por isso que ele fala aqui, ó, que em condições definidas por legislação e normas aplicáveis aqui nessa atividade. Então, é um resíduo bastante caro mesmo. Acondicionamento é o ato de embalar. Então, o acondicionamento vem do embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos. Então, você tem que ter cuidado qual saco que vai ser armazenado, qual recipiente é perfuro cortante, então você vai pensar na caixa. Então, é isso que ele quer dizer com acondicionar de forma correta. Sejam resistentes a ações de punctura, ruptura ou tombamento e que sejam adequados física e quimicamente ao conteúdo acondicionado. Então, é você realmente saber segregar esse resíduo de forma correta. A ideia mestre desse conceito é aqui, aonde vou guardar esse resíduo de acordo com o agente biológico. Então, assim, de acordo com o agente biológico é que eu vou saber aonde eu vou ali colocar, acondicionar esse resíduo. Agentes biológicos. Então, dentro aqui da RDC 222, quando nós estamos falando nela, tem uma coisa que é muito importante que nós vamos aqui. Bingo, se você tá com sono, você tem que acordar agora. Acorda, dá uma ligada, pega o café, eu sempre dou a dica do café. Faça uma mistura aí de café com chocolate, mas fiquem ligados no que eu vou falar para vocês. Agente etiológico. Nós vamos passar aqui por uma parte muito específica e é uma parte que despenca em provas. Gente, agente biológico, eles são micro-organismos capazes ou não de originar algum tipo de infecção, alergia ou toxicidade no ser humano. Quais são os exemplos que nós temos? As famosas bactérias, famoso fungo, vírus, clamídias, ricétias, micoplasmas, parasitas e outros agentes de linhagem celulares, prions e toxinas. Opa, prions. Que é isso? Eles são proteínas infectantes. Já fiz esse destaque aqui para vocês. Por quê? Porque eu já vi isso aqui sendo cobrado em prova. Ele causa, gente, a encefalite espongiforme. E em palavras mais claras, é a doença da vaca louca. Olha só a importância desse agente biológico. É uma doença 100% letal, porque ela vai lá no sistema nervoso central. E aonde eu quero chegar aqui dentro dessa RDC, que esse resíduo de prions, ele precisa ser incinerado. Ele tem que ser incinerado aqui para você ver aqui a importância que ele tem, a preocupação que ele traz aqui para a saúde. Classificação dos agentes biológicos. Eita, peraí. Agora nós vamos falar em agentes biológicos da classe 1, da classe 2, da classe 3 e da classe 4. Aí vem aquele grande bizu de prova. A classe 1, provavelmente ele não vai te perguntar, porque é aquela classe fácil de você memorizar. A classe 2 também provavelmente não. A maioria das questões, elas estão entre a classe 3 e a classe 4. Mas isso não tira o merecimento de você entender o que é a classe 1 e a classe 2. Porque você tem que estar preparado aqui para todas as classificações. Mas quando eu te chamo a atenção, isso já é para ir facilitando o teu entendimento. Já é para ir facilitando o teu aprendizado.
Bora lá. Gente, a classe de risco 1, eu falo de agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no homem ou nos animais adultos sadios. Ou seja, são aqueles agentes biológicos que eles vivem no nosso organismo e colonizam o nosso organismo. Então, ele não vai causar nenhum prejuízo, exceto, olha só, exceto para pessoas imunodeprimidas. Então, tudo tem uma exceção. Então, exceto para pessoas imunodeprimidas, eu não posso dar essa certeza. De forma alguma que eu posso dar essa certeza. Então, pode sim chegar a adoecer a pessoa. Mas aqui, uma pessoa saudável, uma pessoa sadia, uma pessoa que não é imunodeprimida, esse agente biológico de classe 1, ele não vai trazer nenhum prejuízo. Ele vive no corpo, ele coloniza o corpo e acabou. Então, provavelmente não vai ser a pergunta da sua prova. Classe 2. Então, vamos dizer que essa escadinha aqui da classificação está aumentando. 1, ok. Você já sabe, beleza, tudo de bom. Agora vamos para o 2. O 2, tu olha assim de canto de olho, tu olha desconfiado para ele. Inclui agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado. Olha só. Então, 2, a propagação ela é limitada. E para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Então, bingo, a classe 2, bingo. O que acontece na classe 2? Ah, tem medida terapêutica, tem medida profilática, beleza. Então, causa uma preocupação? Causa, porque adoece. Mas assim, a gente dá um jeito, vai lá e trata, vai lá, faz uma medida profilática, classe 2. Exemplo, maioria dos agentes etiológicos. Então, aqui inclui o mundo deles. Tétano, dengue, hanseníase. Hanseníase tem tratamento. A dengue aqui, você faz aquele tratamento sintomático. Tem as medidas aqui preventivas que você pode tomar. O tétano, você tem a vacina. Então, beleza. Então, aqui você está na classe 2. Classe 3. Epa! Classe 3, a história mudou. Então, aqui nós vamos falar no terceiro nível dessa escada. Você já começa a ficar desconfiado. Se você tinha aberto um olho na classe 2, agora você vai abrir dois. Porque aqui as provas, ó, despencam questões. Inclui, gente, agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória. Então, é moda, né? Que tem aí de bicho que a gente pega por via respiratória e causam patologias humanas ou animais potencialmente letais. Olha o nome. Potencialmente letais. Essa é a ideia mestre da classe 3. Para as causas para as quais existem usualmente medidas de tratamento ou de prevenção. Olha o nome, usualmente pode ter. Agente com risco grave para o manipulador e moderado para a comunidade. Então, para a pessoa que manipula, o risco é elevadíssimo. Tu quer um exemplo? Vamos lá, HIV. Me disse o profissional da saúde, o risco não é elevado? Sim, ele está ali, ó, perto do vírus. Lesões e sinais clínicos graves e nem sempre há tratamento. Então, assim, na classe 3 pode ter situações que não vai ter tratamento. Então, aqui nós temos exemplo HIV, o anthrax e a tuberculose. Inclusive, eles gostam muito de perguntar pela classificação da tuberculose. Então, TB, classe 3. TB, classe 3. Classe 4, pessoal. Então, agora nós vamos para classe 4. A classe 4 vem falando do quê? Ela vem falando aqui, ó, inclui agentes biológicos que apresentam grande ameaça. Ó, o nome aqui, ele não te dá outra chance. Eita, que mudou aqui o slide, só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo. Pronto, vou voltar aqui.
Classe 4, grande ameaça para o ser humano e para os animais, implicando grande risco a quem os manipula. Então, o risco aqui é muito grande, ó, grande risco. Com o poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existiram medidas preventivas de tratamento para esses agentes. Olha só, o pior de tudo da classe 4 é que não existe medida preventiva e não existe medida de tratamento. Então, pronto, ó. Aí acabou tudo, meu povo. Exemplo, varíola e ebola. Exemplo claríssimo aqui para vocês. Varíola e ebola, classe 4. Vamos ver como que cai? Aí eu vou chegar na parte que vocês adoram. Tem gente que fica no evento esperando a hora das questões. Me diz se não é verdade. Se vocês ficam no evento, às vezes a pessoa fica no evento só por causa das questões. Então, vamos lá. Chegou a grande hora. A hora que vocês querem descobrir se vocês acertaram. Vamos lá. Os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas são distribuídos em classe de risco. Perfeito. A classe de risco 1, baixo risco individual e para a comunidade, inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças ao homem ou aos animais adultos. Ele quer saber um exemplo aqui de agente biológico classe 1. Ele quer saber um exemplo aqui. Letra A. Vamos lá, vamos começar a destrinchar. Ebola, minha gente. Nós acabamos de ver o exemplo do ebola. O ebola, ele vai ser com a classe 4. Lactobacillus sp. Então, você sabe que lactobacillus é aquele aí que vive aqui no nosso corpo, então não vai trazer nenhum prejuízo, a não ser que seja uma pessoa imunodeprimida. Então, ele vai ser classe 1. Achamos o gabarito, mas a intenção aqui é mais. Bacillus anthrax. Vamos lá, classe 3. Cistossoma mansoni, pessoal, é classe 2. HIV é classe 3. Inclusive, o HIV ele é bastante solicitado em provas. Então, qual é o nosso gabarito? O nosso gabarito é a B de bola. Questão aqui da IBFC, aí quem vai enfrentar a IBFC, fica de olho aqui. Considerando a classificação dos agentes biológicos quanto ao risco, assinale a alternativa que contém um agente incluído na classe 3. Ó, risco individual elevado e risco moderado para a comunidade. Ebola, pessoal, bota aí no chat, por favor, que nós já falamos demais e você não vai esquecer. Diz bem aí o ebola, por favor. Ebola classe 4. Leptospira interrogans, todos os sorotipos que causam a leptospirose. Quem é com a classificação? É de número 2. Anota aí, vai treinando. Salmonella, pessoal, é número 2, classe 2. Clostridium tetani é o qual? Classe 2. Aqui é um dos. Bacillus anthracis, eita, esse aqui nós já falamos, que é o próprio antrax, é o que causa o carbúnculo. Aqui vai ser classe 3. Qual que nós estamos procurando? A classe 3. Então, o gabarito aqui é a letra E. De acordo com a norma regulamentadora 32, os produtos químicos, intermediários e resíduos que implicam risco à saúde e segurança do trabalhador deve ter ficha descritiva contendo, primeiro, características, formas de utilização e risco ao meio ambiente, perfeito. Exemplo, isso aqui nós fazemos em medicamentos, perfeito. Condições locais de estocagem e procedimentos a serem executados em situações de emergência? Perfeito. Medidas de proteção coletiva e individual, bem como o controle médico da saúde dos trabalhadores? Perfeito. Então, qual é o nosso gabarito? A primeira está certa, a segunda, a terceira. É a letra E. Considera-se medida de biossegurança em saúde, entre outras, a implantação de... Gente, aqui está na cara porque é o que nós estamos falando até agora.
O plano de gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. É a letra C de casa. Quinto, o processo de uso e descarte dos produtos químicos, radiológicos, biológicos e seus subprodutos consumidos pelas instituições de saúde são de responsabilidade da instituição e do profissional de saúde que os manipula. Perfeito. Essa responsabilidade consiste em adotar as medidas de quê, que é o que nós falamos desde o início do vídeo, desde o início do evento, que não tem como nós falarmos de gerenciamento de resíduos de saúde sem nós falarmos em biossegurança. É a letra C de casa. Minha caneta desativou, mas bora lá, quem sabe faz ao vivo. Biossegurança é a letra C de casa. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde envolve símbolos, que são os nossos pictogramas. Inclusive, nós temos aula na plataforma falando desses pictogramas. Nós já temos essa aula bem detalhada e aqui eu reforço para nós finalizarmos essa parte do material. Gente, o grupo A, o risco biológico, o símbolo aqui é de uma substância infectante com rótulos de fundo branco, desenho em contornos pretos. Então, tá aqui, ó, grupo A, fixa aqui essa imagem, porque tem prova que realmente coloca a imagem para você encontrar o gabarito. O grupo B é o símbolo de risco associado. Aqui, ó, de acordo com a NR 7500 da BNT e com discriminação da substância química e frases de risco. Aí tá aqui, ó, a caretinha, risco químico. O grupo C é aquele grupo que radioativo, ionizante. Então, o símbolo internacional, pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante, tem rótulos com fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão rejeito radioativo. Grupo D são os recicláveis. Observa aqui a imagem dos recicláveis. E o grupo E são aqui os resíduos pérfuro-cortantes, que é muito comum aqui na nossa rotina. Nós sabemos aqui a importância do que é acondicionar esse resíduo com o armazenamento correto para evitar acidentes aqui de trabalho, evitar realmente agravos na saúde desnecessários. Então, pessoal, aqui nós tivemos a RDC 222 de 2018, aqui com tópicos importantes. Como eu falei para vocês, não é RDC completa, porque é um evento. Para não ficar cansativo, eu faço esse caminho. Eu abro aqui, eu direciono você, afinal, do que essa RDC está falando. Quando eu estiver lendo, fazendo a leitura completa da RDC, o que é que eu tenho que ficar atento? Eu tenho que ficar com atenção aqui, porque é aqui que cai em prova. Então, aqui é o direcionamento. Muito obrigada por terem ficado aqui até esse momento, nessa nossa conversa, nesse nosso momento, que ele é muito importante. Sempre, ó, coloca o celular de vocês para despertar na quinta-feira, porque nós estamos aqui. Você pode deixar no chat a sugestão do que você quer assistir aqui durante os nossos encontros. Um beijo no coração e até o nosso próximo evento. Tchau!